tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso TST Empreendedor. Vamos dar sequência às nossas aulas do módulo 1, onde estamos falando sobre algumas características, algumas habilidades que todo profissional ligado à área de segurança do trabalho precisa ter para obter sucesso no seu dia a dia, no seu cotidiano e ao longo da sua caminhada dentro da área de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre resiliência e sobre persuasão. Fica comigo! Bom, pessoal, vamos começar falando sobre resiliência. Resiliência hoje é uma das características mais procuradas pelos profissionais de recursos humanos. O profissional resiliente, ele é um cara que consegue se adaptar às mudanças, aos ambientes, readaptar-se também é de suma importância, e o profissional resiliente ele tem essa capacidade, também conhecido como o profissional camaleão, que ele vai se camuflando ao longo dos ambientes que ele passa a trabalho, né? Que ele vai trabalhando, vai para o ambiente, consegue se adequar, consegue se camuflar ali, desenvolve o seu trabalho, faz bem feito. Hoje a gente costuma falar que as coisas mudam de uma hora para outra, né? Hoje as coisas mudam mesmo de uma hora para outra. Então, resiliência é uma característica imprescindível, não só para o profissional da área de segurança, mas para todos. Mas como aqui a gente está lidando especificamente com a segurança do trabalho, eu vou fazer essa abordagem relacionada à segurança do trabalho. Para vocês verem, eu anotei uma definição física sobre resiliência. É óbvio que, como eu estou falando, é uma definição física, não se relaciona com a ciência humana, biologia, fisiologia, etc. Mas é uma definição que a gente consegue fazer um comparativo, fazer um bem casado com o nosso meio corporativo, o nosso ambiente de trabalho. Eu anotei e eu vou dar uma lida nela rapidinho. É pouca coisa, mas como não ia decorar essa definição, então eu vou ler aqui, mas é rápido. Resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam a alguns corpos. A definição física já fala, propriedade que alguns corpos, ou seja, não é todo corpo, papai, não adianta, não é todo mundo que é resiliente. Então, quem tiver a habilidade, a característica da resiliência, se destaca no mercado. Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação. Então o que acontece? O cara deformou, apanhou, retorna à sua forma original. Vamos pensar numa mola, no elástico. O exemplo do elástico é mais bem-vindo, fica mais palpável para a gente poder enxergar. Você pega um elástico, né? Abre ele, quase arrebenta, esgarça, arreganha ele todinho, dá porrada, bate. Quando você solta, o que ele faz? Volta para o seu tamanho normal, volta para o seu estado natural. Eu gosto de fazer esse comparativo porque a gente consegue trazer isso para o meio de trabalho, né? Para o nosso dia a dia, para o meio pessoal. O resiliente, ele realmente apanha, alguém puxa daqui, puxa de lá, joga o cara para outra sede, traz daqui, toma porrada. E o que ele precisa fazer? Retornar ao seu estado original. O resiliente, ele sabe quem ele é, ele sabe qual é o seu caráter, qual é a sua personalidade. Ele pode até ceder um pouco aqui, ceder um pouco lá, se adequar às diversas possibilidades, mas ele sempre retorna ao seu estado original. Esse é o profissional resiliente, um dos profissionais mais buscados hoje pelas empresas, pelos setores de recursos humanos das empresas. Então assim, o resiliente, ele é um cara que apanha, toma porrada, mas ele aprende, ele produz e ele desenvolve. Guardem bem essas três ações do profissional resiliente. Ele apanha pra caramba, mas ele aprende, ele produz e ele desenvolve. Hoje em dia, superar os impactos, né, e se recuperar após os erros é uma capacidade que os profissionais resilientes precisam mostrar dia após dia. Porque errar todo mundo erra, né, pessoal? A gente comete erro no trabalho, comete erro em casa, a gente está sempre, volta e meia a gente comete algum tipo de erro, porém a capacidade de se recuperar desses erros com velocidade, de se manter em pé e tocar o barco
é que vai fazer o profissional resiliente se destacar no mercado. Em segurança do trabalho, a resiliência é quase que um pré-requisito. Por quê? Porque na segurança do trabalho a gente passa por muitas mudanças. São mudanças institucionais, ou seja, mudanças internas na empresa, né? Mudança de processo, de logística, mudança de comportamento, mudança de setores. Então, são mudanças realmente da instituição, inerentes à instituição. Então, são mudanças institucionais e mudanças normativas, ou seja, mudança na legislação, nas normas. A NR que é suspensa, tem NR que é mudada, tem decreto que aparece, portaria. Então, é uma série de mudanças normativas que fazem com que a gente precisa ir se adequando, e se adaptando e se readaptando ao nosso mercado de segurança do trabalho. Essas mudanças, tanto as institucionais como as normativas, elas influenciam diretamente na nossa forma de trabalhar e na nossa forma de agir. Às vezes você faz de um jeito porque a instituição trabalha de uma maneira. Quando a instituição muda algumas normas internas, alguns procedimentos, você precisa agir de outra maneira. E isso vai alterando também os procedimentos e as tomadas de decisões. Você decide por uma coisa em um determinado momento, mas se a lei muda ou se a empresa muda, você vai decidir aquele mesmo conceito de uma outra forma, em prol de um outro objetivo. Só para finalizar a questão da resiliência, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo, no qual eu confesso que eu me superei na minha resiliência e eu consegui obter aí o meu objetivo, consegui chegar onde eu queria. Pois bem, eu atuo na área de consultoria e assessoria em segurança do trabalho e eu atendi uma empresa média. Na minha região ela já é meio grande, mas é uma empresa média de um modo geral, e eu me reportava diretamente ao setor de recursos humanos, ao setor de RH. Então, alguns documentos que eu elaborava, treinamentos, palestras, algumas propostas que eu levava direto para o setor de recursos humanos, ao qual eu já tinha até uma relativa afinidade, o pessoal já me conhecia bem, então a gente conseguia ter um entendimento bem legal. A empresa passou por uma mudança interna, olha a mudança institucional aí, de hierarquia, e a segurança do trabalho precisou se reportar ao setor de produção, ao gerente de produção. Então, as minhas reuniões não eram mais com o RH e eram com o gerente de produção. Um cara grosso, um cara turrão, um cara egoísta, enfim, uma pessoa bem difícil de lidar e que não me conhecia como o pessoal do RH me conhecia. Então essa mudança causou um impacto na nossa relação. Esse cara, ele me via como alguém que estava indo lá tomar o dinheiro da empresa. É óbvio que eu cobrava pelo meu trabalho, mas eu tenho como princípio ético e moral dentro da minha forma de trabalhar atender ao meu cliente, independente se isso vai me gerar muito ou pouco dinheiro ou às vezes nada. Eu prezo pelo bom atendimento. Primeiramente, a necessidade do cliente precisa ser sanada. Só que esse cara não me conhecia a esse ponto, então no começo foi bem difícil, a gente levou aí uns 4, 5, 6 meses até a gente conseguir alinhar os nossos perfis. Eu fui xingado, pois é, senhores, fui xingado numa reunião. A gente estava numa reunião presencial e esse camarada até me xingou e tal, e nesse momento eu realmente pensei em largar a empresa de mão, mas fui resiliente ao ponto de identificar que se eu largasse de mão, talvez ia entrar um outro consultor, um outro assessor em segurança que continuaria sofrendo as mesmas coisas que eu estava sofrendo. Então eu fui resiliente ao ponto de identificar que, como eu conhecia a empresa e os processos, eu tinha a capacidade de mudar isso. Então eu continuei, fizemos outras reuniões, eu trouxe números, até da própria empresa, mostrei legislação, uma série de coisas, fui juntando daqui, juntando dali, consegui finalmente convencer o cara de que realmente eu só estava querendo proporcionar a segurança do trabalho, a saúde e a integridade para os profissionais que lá trabalham, inclusive ele. Então, esse é um exemplo que eu queria passar. Resiliência é isso, a gente conseguir se manter vivo após as mudanças, a gente conseguir se manter com foco em pé e buscando sempre os nossos objetivos, aconteça o que acontecer.
Dito e feito, agora vamos falar um pouquinho sobre persuasão. Persuasão nada mais é do que uma estratégia de comunicação baseada em recursos emocionais. Afinal de contas, gente, o que é persuadir? Persuadir nada mais é do que você convencer uma pessoa de alguma coisa. Convencer ela a aceitar uma ideia, por exemplo, e aí realizar alguma ação referente àquela ideia, né? Convencer alguém de fazer alguma coisa, de comprar um produto ou um serviço. E a persuasão vai ser fundamental para nós da área de segurança do trabalho, para lidarmos no dia a dia. Afinal, a gente precisa persuadir muita gente em prol da segurança. Fazendo um parênteses aqui, gente, rápido. Quando eu falo em convencer alguém de fazer alguma coisa, eu vou bater nessa tecla até o final do curso, tá, gente? Porque, assim, são princípios básicos que eu, pelo menos, busco pautar a minha vida profissional e pessoal. Então, quando eu falo de convencer alguém de alguma coisa, é sempre em prol de benefício coletivo. É para todo mundo se sair bem, para ficar geral bem na foto, tá? Por quê que eu digo isso, né? Porque existe gente, existe profissionais, existem pessoas que utilizam de má fé, que adotam práticas que faltam com ética, falta com transparência, falta com honestidade, e isso não está em pauta aqui, tá? A gente está falando sobre persuasão, poder de persuasão, o poder de persuadir, o poder de convencimento, sempre em prol do benefício de outras pessoas. Tem o nosso benefício, mas não só isso. Não é agir de má fé para conseguir alguma coisa pisando em alguém ou puxando um tapete aí por aí, beleza? Então, era só esse parênteses que eu queria fazer, porque às vezes a gente pensa que vale tudo para convencer uma outra pessoa e não vale, tá? Não vale faltar com a ética, não vale faltar com a transparência, não vale faltar com a honestidade, não vale agir de má fé, beleza? Tamo junto? Então vamos nessa. Cientistas ao redor aí do mundo inteiro estudam há mais de 60 anos os motivos pelos quais alguém fala sim para uma coisa e não para outra. Por que alguém fala sim para você e não para mim? Então, isso não é só jeitinho, não é só carisma. Entra um pouco também, obviamente, mas é científico. Então, a persuasão hoje ela tem abordagens científicas. Ela vem sendo estudada há mais de 60 anos por cientistas que procuram entender o sim e o não. Provavelmente você já persuadiu alguém ao longo da sua vida aí de alguma coisa, né? Ou em casa, com pai, mãe, ou esposa, filho, alguma coisa nesse sentido, ou no trabalho mesmo, tinha que conversar com alguém e você acabou convencendo essa pessoa de fazer alguma coisa, ou numa roda de amigos, num bate-papo de amigos, alguém já se sentiu influenciado por você e fez algo porque você influenciou essa pessoa e acabou convencendo essa pessoa de fazer aquilo. Pois bem, muito provavelmente você tenha feito isso sem muita técnica, né? Foi na base do achômetro, da sorte, do seu conhecimento técnico, e aí você convenceu através da sua autoridade. Porém, como foi dito anteriormente, cientistas vêm estudando a persuasão e a gente tem algumas técnicas que podem facilitar o poder da persuasão, o poder do convencimento. Vamos lá. Primeira técnica é a técnica da reciprocidade. Ela é baseada num gatilho mental poderosíssimo chamado gatilho da reciprocidade. Nós estamos mais propensos a fazer algo por alguém quando essa pessoa já fez algo por nós. Ou seja, o ser humano ele tende a ser recíproco, ele tende a pagar na mesma moeda. Vou dar um exemplo rápido. Você vai casar, e aí você está fazendo aquela lista de convidados, casamento é um negócio caro, tudo é muito caro, lugar caro, bolo caro, vestido caro, a noiva é cara, mentira. Então tudo muito caro, e aí você está dando aquela segurada na lista de convidados. Beleza, você está só elaborando e tal, o casamento vai ser daqui a 1 ano e meio. E aí você está lá no seu trabalho e um companheiro seu de trabalho, que não está na sua lista de convidados, te entrega o convite de casamento dele. Ou seja, o cara vai casar e ele te chamou, mas ele não está na sua lista. Qual que é a tendência do ser humano? Você vai casar e não vai chamar esse cara?
a gente fica com essa questão, né? Pô, agora eu preciso chamar esse cara, o cara me chamou pro casamento dele, como é que eu não vou chamar ele pro meu? Isso o ser humano faz de forma instintiva, inconsciente, a gente tende a ser recíproco, a gente tende a querer fazer bem para alguém que nos faz bem, a gente tende a pagar na mesma moeda, seja ela boa, seja ela ruim. Então, a técnica da reciprocidade é justamente dessa forma. Quando você faz algo de positivo para alguém, a pessoa precisa, ela sente na obrigação de te retribuir alguma coisa. Então, no que se baseia essa técnica? Conheça a pessoa que você precisa convencer de alguma coisa, que você precisa persuadir, entregue algo de valor a ela. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um favor, qualquer coisa que essa pessoa vá se sentir grata com você. No momento que ela for te agradecer, é que você vai entrar com aquilo que você precisa, a sua ideia, o seu serviço, o seu produto, você vai entrar com a sua necessidade. Essa pessoa vai estar te agradecendo por algo que você fez, e quando você fizer a solicitação, a sugestão, ela vai se sentir, entre aspas, obrigada a retribuir aquilo que você fez, e muito provavelmente você vai ter um sim no final da conversa. Essa é a técnica da reciprocidade. Segunda técnica, a técnica do espelhamento. A técnica do espelhamento é quem conhece um pouco sobre expressão corporal, comunicação visual, comunicação corporal, vai entender um pouco do que eu estou falando. É quando a gente começa a roubar entre aspas, né? Quando a gente começa a copiar algumas atitudes, algumas características da pessoa que a gente quer convencer de algo. Exemplo, você vai numa entrevista de emprego e aí o entrevistador, toda hora, você vê que ele passa a mão no cabelo, ou ela, né? Dá aquela passada de mão no cabelo. O que você pode fazer? Começa a fazer o mesmo gesto, passa a mão no cabelo. Eu não, né? Se eu estiver sendo entrevistado por esse cara, eu tô na vala. Tomara que ele tenha outros hábitos. Mas enfim, começa a passar a mão no cabelo também, entendeu? Vê que o cara passa a mão aqui assim, ó, ajeitando, tirando o suor, o bigode, faz a mesma coisa. Vai copiando algumas características, alguns atos que essa pessoa tem. Por quê? Porque o subconsciente dessa pessoa vai, de certa forma, se identificar com você. Porque você está fazendo a mesma coisa que ela faz. Então, subconscientemente falando, a gente acaba criando uma identificação. A pessoa está falando e ela cruzou o braço, cruzou a perna, copia o gesto. É copiar o gestual e no subconsciente dessa pessoa fala, pô, esse cara parece muito comigo, cara. Toda hora também ele, entendeu? Toda hora ele fala, cruza. É isso. É a cópia do gestual, vai criar uma identificação que nem existe. Mas no subconsciente dessa pessoa, você parece com ela, porque você faz as mesmas coisas que ela. E isso vai abrir porta, porque essa identificação gera confiança. E quando a pessoa confia em você, você vem com a sua solicitação, a sua sugestão, a sua ideia, e a pessoa vai estar mais aberta, porque você já é alguém de confiança, porque ela se identifica com você. Ficou claro? Show de bola! Terceira técnica, última, mas não menos importante, é a técnica da ideia pronta. O que acontece? O nosso cérebro é uma máquina poderosíssima, tão poderosa que ele transforma algumas atividades que são cotidianas em hábito. Para quê? Para não precisar ter o trabalho de pensar. Então, quando você leva uma ideia pronta, essa é a técnica da ideia pronta. Quando você entrega uma ideia pronta, a pessoa não precisa fazer mais nada, é pegar a sua ideia e desenvolver. Exemplo, você chega na sua empresa ou no seu cliente e fala, meu camarada, eu tive uma ideia. A gente vai passar a gastar menos dinheiro com equipamento de produção individual, porque os profissionais não vão gastar tanto EPI como gastam hoje e a empresa vai gastar menos dinheiro com isso. Pô, excelente ideia, Léo, maravilha, como é que a gente vai fazer isso? E cara, isso aí eu ainda não sei, mas a gente vai pensar em alguma solução, vamos pensar junto aí. Vamos pensar junto já gera um bloqueio, por quê? Porque pensar dá trabalho, pensar demanda esforço, pensar demanda cansaço. Pode parecer que não, mas o nosso cérebro entende dessa forma.
Então, quando você fala vamos pensar junto, o cara já automaticamente ele remete esse pensar junto ao esforço que ele vai ter que fazer para junto com você chegar à finalização dessa ideia. Então, provavelmente você vai receber um não. Agora, olha a diferença. Cara, tive uma ideia. Pô, beleza, fala aí, o que tá rolando? A empresa vai gastar menos dinheiro na compra de EPI, porque os EPIs vão durar bem mais a partir do momento que a gente começar a fazer isso, e os funcionários vão fazer assim, tudo dessa forma aqui. Mudou de figura, né? Quando você leva a ideia pronta, a pessoa ela já vê que a ideia já está pronta. Ela não vai ter outro trabalho a não ser colocar aquilo ali em prática. Então, essa é a técnica da ideia pronta. Quando você leva uma sugestão, uma ideia, um serviço já pronto para ser aceito, que a pessoa não vai ter que fazer nenhum tipo de adaptação, não vai ter que pensar em mais nada, meio caminho andado. O sim é quase garantido. Beleza? Bom, gente, persuasão não tem receita de bolo, tá? Não existe esse negócio de compra esse curso e você vai convencer qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. Isso aí não rola. É aquela questão que a gente falou da ética, da honestidade. O que acontece é que existem técnicas a serem trabalhadas e que você pode pegar essas técnicas, estudar melhor sobre elas e adequar ao seu dia a dia, ao que você precisa. A técnica da reciprocidade e do espelhamento, por exemplo, você precisa conhecer a pessoa que você vai querer convencer, que você vai querer persuadir. Por quê? Para você ser recíproco, para a pessoa ser recíproca com você, você precisa oferecer alguma coisa para ela e você precisa conhecer ela minimamente para saber o que você vai entregar de valor. No espelhamento, a mesma coisa. Então, não existe fórmula de bolo, não tem receita pronta. Existe muito trabalho, muito estudo. As técnicas são essas e a gente pode colocar em prática dentro da nossa necessidade, buscando adequar ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Beleza? Findada mais uma aula do nosso curso. Dito e feito, até a próxima aula. Um grande abraço e falou!